Então essa aqui foi a planilha que nós utilizamos na aula 2, quando nós falamos sobre medidas de dispersão, medidas de tendência central e modelo de regressão. Eu vou aqui apresentar primeiro alguns conceitos sobre variância e desvio padrão, e eu vou trazer um exemplo aqui das peças produzidas por operário. Então temos aqui uma quantidade de 4 operários, de segunda a sexta-feira, e aqui as peças produzidas. Então, tirando uma média, que é utilizando a função média, eu tenho aqui igual média B3 até F3. Então essa função média é aquela média aritmética que todo mundo já conhece. A soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Nesse caso aqui eu tenho a soma de 10 mais 9 mais 11 mais 12 mais 8 dividido por 5 dias da semana, que eu vou obter 10. E essa aqui é a média de João. José, de segunda a sexta, produziu na média de 12,8 peças por dia, 10,4 Josias e 11 Jonas. Todos aqui calculando a média. Igual média B5 até F5. E aqui calculando a variância, que é uma medida de dispersão, ou seja, de desigualdade, ou seja, indica quanto que os dados são dispersos. Então você vê que existe uma certa irregularidade na produção de João. Uma desigualdade que vai até 2 peças na média, né? Você tem aqui um 8 que é o menor valor, e 12, e tem um valor médio de 10. Então a variância de João é 2. Aqui no caso eu tenho aqui a variância de José. O quanto que os dados de José na produção de segunda a sexta é desigual. Então eu percebo aqui que o maior valor de José é 15 e o menor é 10, oscilando entre 11, 12 e 16. Aliás, o maior é 16. Então José tem uma variância maior. A produção dele varia mais em relação à produção de João. E a média também é maior. E aqui eu tenho a produção de Josias, que é semelhante à de João, 10,4 a média, e a variância 1,84, ou seja, varia menos. O que varia mais aqui nesse conjunto de dados que nós pesquisamos, deixa eu ver, é a variância de Jonas. Jonas tem a variância de 6, o menor valor é 8, o maior é 15, e a variância é 6, ou seja, o quanto que os dados são desiguais. E aqui eu utilizei a função varp B3F3, ou seja, variância de uma população, varp. Só dando mais um aqui para você ver a função varp. Calculei em uma célula. Para poder copiar, clica, segura e arrasta. E aqui, só para fim de complementação do nosso conceito, eu trouxe como seria a variância calculada com fórmula, ou seja, obedecendo o próprio critério de cálculo que manda o cálculo manual, o cálculo algébrico mesmo. Então eu teria que tirar o desvio médio, B3 menos G3, do valor. No caso B3 é segunda, o valor de segunda menos a média, C3 que é terça-feira, C3, terça-feira 9 menos a média. Então você teria que tirar o desvio médio elevado ao quadrado de todos os dados e depois dividir por 5. Aí ó, B3 menos G3, C3 menos G3, D3 menos G3, todos também elevado aqui ao quadrado. Valor menos média elevado ao quadrado, mais valor menos média elevado ao quadrado, de todos os dados, até F3 menos G3, que é sexta-feira. F3, 8, menos 10, ao quadrado, soma tudo aqui, elevado a 5. Observa que nas funções, aliás, nas fórmulas que nós editamos no Excel, nós devemos obedecer os critérios de etapas do cálculo, que você vai definir cada cálculo
separando em parênteses, para que uma operação não seja feita primeiro que a outra e você venha ter um cálculo errado. Então aqui está correto, a variância obtive o mesmo valor, copiando também para as outras células obtive o mesmo valor, aqui veio só com dígito, aliás com nenhum dígito, que eu vou aumentar a quantidade de casas decimais e vai ficar igual a variância que eu calculei com a função. Então qual a diferença de função para fórmula? Função é um recurso pré-definido que o software, nesse caso que o Excel, já configura para você inserir apenas argumentos. Então você só localiza os valores e a própria função vai fazer o cálculo para você. Na fórmula, nesse caso aqui também, nós determinamos que tipo de cálculo e quais são as etapas que o cálculo vai seguir, obedecendo o nosso critério. Só que para determinadas tarefas, para você agilizar o tempo que você vai demorar para poder editar uma fórmula, o Excel já disponibiliza funções pré-configuradas para você ter mais rapidez. E aqui nós temos o desvio padrão. Desvio padrão, ao contrário da variância, que é a medida de dispersão em relação ao conjunto de dados, o desvio padrão ele considera a desigualdade dos dados em relação à sua média. Então o desvio padrão pode ser calculado por meio da função desvpad-p, desvio padrão populacional, desvpad-p. B3F3, que é o intervalo de dados do primeiro operário, 1,41, aqui também mesma coisa, calculei apenas 1 e posso fazer a cópia da célula para as demais amostras. E aqui como seria o cálculo do desvio padrão sem a função? Se eu fosse calcular sem a função, é apenas a raiz quadrada da variância. Calculei aqui a variância, então a raiz quadrada dela eu obter 1,41. 2,32, que é a raiz quadrada de 5,36, que é a variância do segundo valor, do terceiro e do quarto. Copio as células e encontro a variância, que é a raiz, aliás, encontro o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Ou você também pode utilizar a própria raiz da variância calculada dessa forma. Enfim, só coloquei aqui para ilustrar como é que chega no resultado do desvio padrão. Ou seja, calculei a raiz quadrada e tudo que está dentro aqui é a variância. Ou seja, eu coloquei a fórmula da variância algébrica dentro de uma raiz. Encontrei aqui o desvio padrão, 1,41 também. Então essas aqui são as principais medidas de dispersão: variância e desvio padrão. E de tendência central, a principal medida é a média. E também temos a média ponderada. A média ponderada, eu trouxe aqui uma fórmula para melhor explicar aqui o nosso conceito. Espero que você entenda. Que média ponderada nada mais é do que uma média de valores obedecendo certos critérios de peso, critérios de relevância para uma determinada avaliação. Pode ser do que for, mas é comum a gente ver esse tipo de média sendo aplicada em avaliação de concurso, onde você atribui para cada disciplina um peso. Então aqui eu tenho 4 disciplinas e um peso específico para cada uma. Para português o peso é 3, matemática o peso 3, direito administrativo o peso 2, direito constitucional o peso 2, ou seja, português e matemática pontuam mais, tem um peso maior na minha avaliação. Quero saber se esse aluno tem bom conhecimento em matemática e português, então eu quero que essa disciplina valha mais no meu requisito de avaliação. Então aqui o que eu faço? Eu multiplico a nota pelo peso, nesse caso aqui é 8,8 multiplicado
multiplicado por 3, 7,5 multiplicado por 3, 5 multiplicado por 2, 4 multiplicado por 2. Somo tudo isso, tenho 64,5. Depois eu divido pelo somatório dos pesos. 3 mais 3 mais 2 e mais 2. Tenho 10. Então 64,5 dividido por 10 eu tenho 6,45, que é a minha média ponderada. Fazendo isso aqui, por meio de fórmulas no Excel, nós poderíamos fazer assim: cada etapa do cálculo foi assim dividida. Então, média ponderada individual de cada nota, nessa coluna aqui. Multipliquei 8 por 3, 7,5 por 3, 5 por 2 e 4 por 2, e obtive 8. E a soma desses valores da média ponderada individual, obtive 64,5, bateu aqui o valor da fórmula. E o total de pesos, a soma dessa coluna aqui. Média ponderada é o resultado da divisão do total das notas, multiplicado pelo peso, dividido pelo total de pesos que eu utilizei. Então, 64,5 dividido por 10, eu tenho 6,45. É uma forma de você estar usando média ponderada no Excel, já que não existe uma função específica para isso. E aqui eu também trouxe para vocês um modelo de regressão bem simples para a gente poder trabalhar o gráfico de dispersão, determinar a função de regressão e o coeficiente de determinação. Isso tudo o Excel já faz com muita agilidade para você. Então aqui eu escolhi duas questões envolvendo 5, 6, 7 alternativas. A questão número 1, que tratava sobre a remuneração de determinado trabalhador, e a questão 2, que tratava sobre as condições de trabalho. Então aqui na questão 1, 55 participantes responderam que discordavam totalmente. E na questão 2, 6 respondentes responderam que discordavam totalmente. E aqui, questão 1, discordo parcialmente, responderam 36. E na questão 2, 19. Na questão indiferente, tanto faz, 5 responderam. Na questão 2, 6 responderam. Então aqui é uma escala de concordância que vai de concordo totalmente até discordo totalmente, até concordo totalmente, passando aqui pela parcialmente. Então, escala de concordância, só para a gente entender melhor o que a gente está fazendo. Então eu quero saber aqui se a remuneração, a opinião da pessoa sobre remuneração influencia no que ela fala sobre condições de trabalho. Apesar da maioria achar que discorda totalmente que a remuneração é boa, apenas 6 discordam totalmente que as condições de trabalho são ruins. Então eu só quero observar se existe alguma influência da resposta da primeira com relação à segunda. Então, quando eu quero determinar aqui uma análise de expressão, eu posso fazer da seguinte forma. Aqui eu calculei a média dos valores que eu encontrei: 55 mais 36, 5, 24 e 5. Eu tive a média de 25. E aqui também eu obtive a média de 25. E aqui eu tenho o desvio médio de x, ou seja, quanto que o primeiro valor, 55, se desvia da média. Eu obtive aqui 30, 11, menos 20, menos 1 e 20. Ou seja, quanto que 5 está fora da média? Menos 20. Da mesma forma que desvio médio de y, que é o valor de y menos a média. Só para a gente entender melhor. Esse aqui eu me refiro a x, aqui eu me refiro a y. Só para ficar mais claro.
Aqui eu vou levar ao quadrado o desvio médio de x para poder calcular a variância e desvio padrão. É só parte do cálculo da variância que eu estou fazendo aqui individualmente em cada célula. Aqui é o somatório dos quadrados de x. E aqui é o desvio padrão, que é a raiz quadrada desse somatório. Como a gente viu lá no cálculo aqui da variância. Então aqui calculei a variância, aliás, desvio padrão de y, obtive 42,7. Então os desvios padrões aqui estão semelhantes, 42. E agora vou multiplicar os desvios médios de x pelo desvio médio de y, para eu poder calcular a função de primeiro grau, que vai ser a nossa função de regressão. Aqui eu multipliquei, no caso, 30 por 19, obtive 570 e fiz essa mesma coisa para as outras células também. E aqui eu encontrei a soma dos produtos de x e de y, ou seja, SP. E aqui eu tenho o valor de y estimado, que eu vou deixar para o final para explicar como eu cheguei a esse valor. Então aqui, para encontrar o valor da função de regressão, eu quero chegar nesse valor aqui, ó, nessa função aqui. Deixa eu dar aqui um zoom para vocês. Nosso objetivo é encontrar os valores dessa função aqui. Esse gráfico é feito automaticamente. Você seleciona os valores e ele já retorna essa função aqui. Só seleciona os valores. Então o Excel agiliza esse trabalho para poder encontrar a função de regressão. Mas eu quero mostrar como a gente pode fazer o mesmo procedimento utilizando fórmulas e funções. Voltando aqui, para poder encontrar o valor de A, observe que nesse caso que eu encontrei 33,02, 0,27, é esse mesmo valor aqui, 33,027. E encontrei também o valor de B, que é menos 0,32108, 0,3211. Você pode observar aqui, na função de regressão, é o mesmo valor. Então aqui encontrei o valor de A, que foi a subtração de C10, que C10 é a média de Y, menos a multiplicação de F13, no caso é o valor de B, multiplicado por B10. Para encontrar aqui o valor de B, eu dividi SQX, aliás, SP. Para encontrar o valor de B, encontrei primeiro o valor de SP e dividi por SQX. Ou seja, a soma dos produtos, que é o produto aqui do desvio médio de X pelo desvio médio de Y, a soma deles, dividido pelo somatório dos quadrados de X. Para essa variância aqui de X, eu obtive o valor de B. Depois, para encontrar o valor de A, eu tive que multiplicar F13 por B10, ou seja, o valor de B pela média de X. Ou seja, média de Y menos o valor de B multiplicado pela média de X. Então eu encontrei aí o valor de B, do segundo fator da nossa função de regressão, alfa e beta. Então aqui eu encontrei o coeficiente de correlação. Deu uma correlação, acho que moderada ou fraca e negativa. E aqui encontrei o coeficiente de determinação. Também deu fraco. Ou seja, uma coisa de fato não tem... Até aqui diz que não tem muito a ver.
Ou seja, a opinião que a pessoa tem sobre remuneração não influencia exatamente na opinião que ela tem sobre suas condições de trabalho. Então aqui o coeficiente de determinação poderia ser de 0 a 1 e a correlação poderia ser positiva ou negativa. No caso, menos 0,3 acho que deve ser uma correlação moderada ou fraca, mais negativa, mas existe a correlação. Mas pelo coeficiente de determinação, 0,1, que é muito baixo, a opinião que a pessoa tem sobre as condições de trabalho, sobre a sua remuneração, não influencia sobre a sua opinião em relação às suas condições de trabalho. Então não ficou provado que uma coisa tem correlação com a outra. Então essa aqui foi a nossa função de regressão, que no caso é y, que é igual a 0,32 multiplicado por x mais 33,027. Se nós estivéssemos trabalhando com uma predição, poderíamos prever que o próximo valor de y obedeceria esse coeficiente angular e também a constante da função, que era uma função de primeiro grau. Mas não é o caso, porque não se trata aqui exatamente de uma sequência de eventos em relação ao tempo, não um fenômeno do tipo que obedece uma ordem cronológica. São fenômenos aleatórios que eu observei que foi a frequência de respostas em um determinado quesito de uma pergunta. Então, se fosse outro tipo de informação, poderia ser feita uma predição para saber qual seria o próximo valor de y, considerando a influência de x em y, nesse caso aqui. Para poder chegar nesse gráfico que a gente mostrou, que é bem simples, vou apagar ele aqui, vou mostrar. Basta você selecionar os conjuntos de valores que pertencem a x e y, clicar em inserir, gráfico, colocar aqui gráfico de dispersão, x, y, escolhe um tipo de gráfico de dispersão, eu geralmente escolho 100 linhas, e depois configura para o layout, onde você vai ver aqui f de x, onde você vai determinar a função de regressão e também o coeficiente de determinação. Aqui você já tem a função pronta já, sem precisar fazer todo esse cálculo aqui que eu mostrei para você. Encontrar o valor de A, o valor de B e depois calcular a função de regressão. Ah tá, vou explicar aqui qual é o que é o y circunflexo aqui, que é o y, é a predição dos valores de y, né? Quanto que o coeficiente de determinação, o quanto que a função de regressão que eu encontrei consegue aproximar os valores de y. Nesse caso aqui, aplicando essa função que eu encontrei, substituindo o valor de x aqui na função, observe que eu estou calculando o valor de A, que é 33,02, que está aqui na função, aqui embaixo, ó. E aqui eu estou querendo, deixa eu aumentar aqui o zoom, estou querendo saber se essa função de regressão é suficiente para poder aproximar o valor de y ao que é na realidade. Então eu utilizei aqui o valor de F12, que é o valor de A, que é 33,02 aqui também na função de regressão do gráfico, mais o valor de B, que é menos 0,321, multiplicado pelo valor de x. Então vamos saber se está conseguindo aproximar. Não consigo aproximar muito bem, porque y aqui é 6. Se o modelo tivesse uma correlação mais forte, com certeza y daria um número próximo de 6. Como não chegou, eu encontrei um erro um pouco alto. Você vê aí um erro muito alto, que esse erro estimado é a subtração do y, do valor de y da predição, né, do valor da função de regressão, que é C5, 6,
menos 15, ou seja, a diferença é de menos 9. Então o menor erro que eu encontrei foi aqui para a segunda categoria, que é discordo parcialmente. A predição de y disse que o valor de y provavelmente é 21,46, mas errou por quase 3, 2,46. Aproximou mais de 19. Então isso aqui é como se fosse uma... Você calcula os valores da sequência para poder saber se está estimando de forma aproximada ou não o modelo de regressão que você fez. Se está estimando muito próximo, significa provavelmente que a correlação é alta e o coeficiente de determinação também. Mas não é o caso que a gente encontrou, né? A gente encontrou um coeficiente de determinação baixo e uma correlação fraca e negativa. Então acredito que foi fácil vocês entenderem esse modelo aqui. Qualquer dúvida, manda aquele e-mail, escreve pra gente. Não fiquei com dúvida sozinho não. Acredito que você terá um bom aprendizado. Fique com atenção e até a próxima.